Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas para a gente lidar melhor com aqueles momentos em que a ansiedade toma conta de nós. A ansiedade, o medo ou qualquer outro sentimento aí que tire a sua paz. Vem comigo nesse vídeo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe aqueles dias em que você perde o sono? Que você começa a viver algumas situações na sua vida que você é pego completamente despreparado, não sabe como lidar, e aí justamente por não saber como lidar com esses sentimentos, isso vira uma bola de neve. Quando eu era mais jovem, há uns 20 anos atrás, eu experienciei uma vez na minha vida a síndrome do pânico. Eu tinha ataques de pânico e eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Foram momentos muito difíceis aí na minha vida, mas às vezes, não precisa nem ser muito extremo, não precisa nem ser um ataque de pânico. É comum que a gente, durante a nossa vida, a gente passe por momentos que nos gerem mais ansiedade, que nos gerem medo e que tiram a nossa paz. E quando você começa a trilhar esse caminho, de autoconhecimento, de busca por quem você é de verdade, a gente vai se acostumando tanto com essa paz, isso se torna tão gostoso, uma parte tão gostosa da nossa vida, que qualquer pequeno distúrbio já parece que joga a gente num turbilhão. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, para começar, é legal que a gente entenda o que da onde vem essa nossa ansiedade, da onde vem esse nosso medo. Tem gente que chama isso de sombras, E aí eu vou usar aqui essa metáfora porque eu acho que ela ajuda bastante a gente a entender. Para que a gente recupere a nossa paz, a gente tem então que integrar essas sombras. E como que a gente faz isso, Vamos entender primeiro o que são essas sombras. Essas sombras, são esses sentimentos que nos geram essa ansiedade, são na verdade emoções que ficaram presas no nosso corpo. São emoções que a gente em algum momento lá da nossa infância, provavelmente, a gente reprimiu. A gente reprimiu porque a gente não estava conseguindo lidar. Foram emoções muito fortes que tiravam a gente do nosso centro e a gente não queria viver naquele sofrimento. Era um sofrimento muito grande. Então foi um mecanismo aí de sobrevivência para que a gente conseguisse, continuar funcionando no mundo. A gente reprimiu. Porque essas emoções, às vezes elas vêm de uma forma tão intensa e te tiram do seu centro de uma forma tão intensa que a gente fica meio perdido, não sabe nem o que fazer naquela hora. Então você imagina isso para uma criança, todo mundo tem aí histórias que viveu complicadas de quando era criança. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Por melhor que tenha sido o seu ambiente, porque o ser humano, ele é falho nesse sentido, Quando a gente está conectado com o nosso ego, a gente é falho. A perfeição vem da nossa conexão com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. E aí, quando os nossos pais criam a gente acaba sendo exposto a situações que eles também estão inconscientes a respeito, Então, não estou falando aqui para culpar ninguém, é só para que a gente entenda mesmo como é que isso funciona. Então, por exemplo, eu na minha casa de infância, meus pais eles costumavam discutir por causa de dinheiro. Então, nesses momentos, pairava no ar uma energia densa, uma energia de medo, de falta, que a gente, quando é criança, invariavelmente a gente acaba captando. E quando a gente é criança, a gente quer tanto ser amado pelos nossos pais, que o que a gente faz é tentar se alinhar com essa energia deles para que a gente seja tratado como um igual. Então, em função disso, a gente mimetiza todos esses sentimentos que eles inconscientemente, em forma de energia, estão colocando para fora. E é assim que a gente grava no nosso subconsciente.
E aí, quando a gente cresce, a gente tem essas energias presas, né? Suprimidas no nosso subconsciente. Então, elas continuam emitindo aí as suas vibrações. E aí, essa vibração dessas energias suprimidas, uma hora acaba se alinhando com coisas no mundo para que você olhe para elas, né? Para que elas tenham uma chance de ser trabalhadas. Porque o nosso corpo também não aguenta essa pressão, né? Então, elas vêm à tona justamente para que elas possam ser liberadas. E como que elas vêm à tona, né? A gente se depara com situações que nos lembram aquilo que a gente viveu lá na infância, porque daí o nosso cérebro tem a seguinte compreensão: nesta situação é desta forma que eu aprendi que eu tenho que reagir. E aí a gente reage mesmo, baseado nas nossas crenças, baseado naquilo que a gente aprendeu na nossa infância, e isso nos faz sofrer. Mas a ideia não é que a gente pare no sofrimento. A ideia é que a gente, quando essas situações surgirem, que a gente tente dar um passinho atrás e observar, né? E olhar para isso como uma oportunidade de você transformar e não cair de novo no mesmo buraco. Então, é legal aqui nesse ponto a gente entender que num primeiro momento, né, a gente tem que encarar as situações como um filme que nós estamos projetando, né? Isso é o mais importante, porque se você tiver o hábito de culpar fora, né? Vamos supor que os seus pais, como no meu caso, né, os seus pais discutissem por causa de dinheiro, e aí você se pega discutindo com o seu parceiro na vida adulta pela mesma razão. Se você não tiver muito consciente, você vai acabar reagindo a essa situação da mesma forma como seus pais faziam. Ao ponto que, se você tiver um pouquinho de discernimento, né, e conseguir entender que, opa, essa situação tá vindo para mim neste momento porque eu estou projetando para fora, né, uma energia que estava suprimida dentro de mim. Então espera, isso não tá acontecendo de verdade, porque eu tenho certeza que, inclusive, pode ser que, se o seu parceiro não tiver vivido as mesmas crenças, né, ele vai enxergar a situação de uma forma diferente. Então você primeiro reconhece que isso, na verdade, é uma projeção sua, né? Que não está baseada em fatos, é uma projeção em cima das suas crenças, em cima dessa energia suprimida no seu corpo. Num segundo momento, me ajuda muito nessas horas olhar para essas situações com gratidão. E aqui eu não tô falando de brincar de poliana. A gratidão, ela vai te tirar o foco de uma energia e vai te ajudar a sair disso. Você olha com gratidão no sentido, puxa, que legal, agora eu vou ter a chance de transformar isso, porque eu não quero, sinceramente, ficar caindo sempre nos mesmos buracos e sofrendo sempre por causa do mesmo padrão, né? Por causa da projeção do mesmo padrão. Então isso é uma oportunidade. Quando você olha sob esse ponto de vista, já te ajuda a lidar com a situação de uma forma diferente, de um outro ponto de energia, né? Porque às vezes isso está tão entranhado na gente que, se você se deixar levar pelos pensamentos, o seu corpo não consegue diferenciar na sua mente o que é real e o que não é. Então, vamos supor, se você acordou de madrugada ansioso por causa da situação da sua conta bancária e começar a pensar várias coisas do tipo, puxa, vai faltar dinheiro, nossa, como eu vou pagar o aluguel o ano que vem, nossa, mas eu tinha aquela viagem programada, tô achando que a gente não vai dar conta de pagar, e será que eu vou conseguir fazer as compras de mercado no final do mês? Se você se deixa levar por esse rio de pensamentos, né? Porque essa energia dessa vibração do medo, ela atrai, ela se conecta a esses outros pensamentos. Se você se deixa levar, o seu corpo vai acreditar que você está vivendo um momento de perigo. E aí a reação que você tem são as reações de fuga,
luta ou paralisia, né? Então você vai sentir como se você estivesse mesmo correndo um perigo real. Você vai sentir talvez o seu coração acelerar, sua mão pode começar a suar, você vai perder o sono, não vai mais conseguir dormir e descansar. Muitas coisas podem decorrer disso, sensações físicas ruins podem decorrer disso, porque a sua mente não diferencia. A sua mente vai acreditar que é um problema real que está acontecendo naquele momento e você vai acionar essas reações dentro do seu corpo, né? Reações que geram hormônios de estresse, que bombardeiam o nosso corpo com um monte de lixo, né? E que só faz com que a gente continue alinhado, continue vibrando nessas sensações de falta, de medo, de ansiedade, em função dessa energia que está bloqueada dentro de você. Então se você já tem consciência e você consegue agradecer, a gente tem que pensar aqui em duas coisas, né? Uma coisa é ensinar o nosso cérebro a agir de uma forma diferente frente a essa situação. Como que a gente faz isso? Treinando, agindo diferente quando ela surgir de novo. Então, quando você agradece, né? Quando você olha para aquilo como uma oportunidade, você imediatamente se projeta novamente para o momento presente. E aí, quando você está no momento presente e você olha para toda essa dor e aceita ela pelo que ela é como se você conversasse com você mesmo, né? Tudo bem, eu tô me sentindo ansiosa agora, mas tá tudo bem me sentir ansiosa nesse momento. O que acontece? A ansiedade se desfaz. Porque daí é como se essa energia, né? O Eckhart costuma chamar isso de corpo de dor, né? Como se fosse uma entidade separada mesmo, que se alimenta de energias negativas ao seu redor. É como se essa entidade separada falasse, como assim? Você aceita que você está sentindo ansiedade? Não era bem essa a reação que eu esperava. E aí isso se desfaz, porque ela não vai estar mais se alimentando da energia dos pensamentos que se conectam com ela, dos pensamentos de baixa vibração que se conectam com essa energia. E quando você para de alimentar, ela se desfaz. É importante que a gente entenda isso, porque a tendência, né, pelo menos a minha tendência, quando esses sentimentos vêm à tona, é não querer sentir. É pensar, não, tá tudo bem, mas vamos mudar isso rápido, vai? Eu não quero ficar me sentindo assim, isso aqui tá muito ruim. E quanto mais você rejeita essa sua sensação, é como se você colocasse uma outra camada de dor. É como se você dissesse, nossa, eu tô com muito medo de continuar aqui nesse lugar. Esse lugar tá doendo demais. E aí você tá alimentando isso com mais energia e essa sensação só cresce. Por mais que você esteja consciente de que é você quem está criando, que é você quem está projetando isso no mundo. Comigo, às vezes, só ter a consciência não resolve. Por isso que eu disse que o que me ajuda muito a transmutar essa energia, né, a deixar ela fluir pelo meu corpo e se desfazer, é agradecer. Quando eu agradeço, eu saio imediatamente desse nível de vibração, porque você vai para o presente. E aí no presente, essa sensação não consegue se manter. E converse com você mesmo, né? Eu faço isso muitas vezes. Eu sei que eu tô me sentindo ansiosa nesse momento, eu sei que eu estou me sentindo com medo neste momento do que pode vir a acontecer, mas tá tudo bem. É uma reação natural do meu corpo em função de tudo aquilo que eu aprendi. E aí você vai trazendo consciência, você vai trazendo gratidão, obrigada. Agora eu posso deixar esse sentimento se desfazer, eu posso deixar isso ir, e isso vai se desfazendo. É natural que isso aconteça. E aí, todas as vezes que você se deparar novamente com uma situação parecida, né, que seja um gatilho para você, que dispare de novo em você, que acorde, né, essa entidade que o Eckhart chama de corpo de dor, que queira aí se alimentar desses pensamentos negativos, você tem que olhar para isso com presença, olhar para isso de um lugar em que você tenha condições de dizer não.
Hoje eu escolho fazer diferente. Eu não quero mais continuar sofrendo por essas razões, por essas crenças, né, que foram implantadas no meu subconsciente. Agora eu tenho condições de escolher diferente e deixar que essas sensações se desfaçam, né? E agradecer. Outras ferramentas que também me ajudam a superar esses momentos, né, são exercícios de respiração. Eu já falei em algum dos vídeos aqui, eu não vou me lembrar qual agora, do breathwork, né, que são exercícios de respiração em português. Quando você faz exercícios de respiração, isso ajuda você a liberar esses nódulos, né, de energia que está presa no seu corpo. E o legal do breathwork, né, é que você não precisa nem ter consciência do que é. O seu corpo, a sabedoria do seu corpo, ela é suficiente para te guiar, para te liberar aquilo que você tiver pronto para liberar, né? Porque a gente não consegue liberar todas as nossas crenças de uma vez, né? Pelo menos não que eu saiba, a menos que a gente escorregue numa casca de banana e ilumine, né? Mas são várias cascas aí de uma cebola que a gente tem que ir desfazendo. E o breathwork ajuda muito nisso. Qualquer atividade que você fizer com o seu corpo, na verdade, né, que te ajude a colocar a sua consciência no seu corpo. Então, uma atividade física que te ajude a elevar a sua vibração, por exemplo, né, se você gosta de correr, se você gosta de dança, todas essas atividades ajudam também a liberar essas energias que estão aí reprimidas, que estão aí presas, né, no nosso corpo. Outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês sobre essa minha história da infância, né? Os meus pais, eles estavam sempre discutindo, então, por causa de dinheiro, né? Eu me lembro de várias vezes eles terem a conta no negativo ou de precisarem fazer um empréstimo, mas provavelmente eles tinham aí os dois crenças ruins com relação à administração do dinheiro, mas o dinheiro de fato nunca faltou. Nunca faltou nada pra gente em casa, muito pelo contrário. Meus pais, eles conseguiram construir um padrão de bens e de vida de muito conforto. Hoje eles são aposentados e eles têm uma vida extremamente confortável. E eles construíram tudo isso durante esse período, né? Então era uma coisa muito conflituante, inclusive, na minha cabeça, porque a gente via sempre muita abundância ao nosso redor, e ao mesmo tempo eles brigando por causa de dinheiro. E eu queria falar isso para vocês só para ilustrar o tanto que a gente não enxerga a verdade, o tanto que a gente usa milhares de filtros na nossa frente que faz a gente acreditar, que faz a gente se colocar em situações dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente aprendeu, né? Então é isso, é legal que a gente olhe para essas situações com centramento, né? Com presença. Quando a gente consegue fazer isso, você transmuta essa energia, você deixa que essa energia se desfaça e aí vai diminuindo as chances de você cair de novo no mesmo buraco. Para algumas coisas que foram crenças muito enraizadas lá na sua infância e que existe também uma conexão forte com crenças sociais, talvez te demande aí mais trabalho, né? Porque existe uma crença social muito grande, uma crença coletiva de escassez de dinheiro, de crise, de um monte de coisa. Então procure não se conectar com isso. Saiba que são só projeções da mente coletiva, né? Das crenças da coletividade. Tente não se envolver com isso. Tente não se envolver com esses padrões e validar as suas crenças também. Vai para o outro lado do coro, né? Vai para pessoas que já entendem que a situação não é bem essa, que a gente vai ver refletido no mundo aquilo que tiver dentro da gente. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até a próxima.